Bomba, 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 meu irmão. Olha só a notícia que a gente vai repercutir aqui hoje. Vini Júnior no Flamengo. É isso mesmo. Você não tá ouvindo errado. E quem tá falando isso não é qualquer jornal, não. É o jornal Marca da Espanha. Está sendo repercutido lá na Espanha sobre o possível interesse do Flamengo na contratação do Vinícius Júnior. Eu vou explicar tudo isso para vocês, mas antes, se você puder se inscrever no canal, hypar esse vídeo aqui que ajuda demais, deixar seu like que é de graça, isso ajuda demais o crescimento do canal, ativar as notificações, se inscreve aí no canal, dá essa moral pra nós aí e bora lá pra informação. O que que acontece? O José Boto deu uma declaração meio que brincando, né? Ele falando, conversando ali com o presidente do Flamengo, BAP. Tava falando ali sobre a contratação do Paquetá, né? Que veio pro Flamengo. E nisso ele fez uma brincadeira, meio que brincando, falando que agora eles vão atrás do Vinícius Júnior, conversar com o staff do Vinícius Júnior, que pode sair de graça para o Flamengo, já que o contrato do Vinícius Júnior se encerra em 2027 com o Real Madrid e o Flamengo pode planejar trazer Vinícius Júnior em 2027 de graça. Essa é a notícia que repercutiu lá na Espanha, no Jornal Marca. Foi em tom de brincadeira, mas o Jornal Marca lá na Espanha, os caras levaram a sério, hein, meu irmão? Fizeram até uma matéria sobre isso, cara, repercutindo sobre essa fala do José Boto. O que diz o Jornal Marca? É que o Flamengo planeja ter Vinícius Júnior em 2027 em uma transferência sem custo e a possibilidade ganhou força após a declaração pública do diretor de futebol rubro-negro José Boto, né? O Vinícius Júnior está em contrato com o Real Madrid até junho de 2027. Contudo, o ex-jogador do Flamengo ainda não aceitou renovar vínculo com o clube espanhol. Dessa forma, a equipe ligou o sinal de alerta para uma possível venda ao fim de não perdê-lo de graça. Apesar disso, o foco do Real Madrid segue sendo manter Vinícius Júnior no elenco. O presidente do clube, Florentino Pérez, já comunicou de forma oficial que não pretende se desfazer do atleta e que a renovação é prioridade. Mas, cara, o Flamengo, essa declaração do José Boto abalou lá os espanhóis lá, cara, que olha só onde o Flamengo tá chegando, olha o patamar do Flamengo. Os caras levou a sério mesmo a declaração do José Boto e o Flamengo que já fez, né, a maior contratação da história do futebol brasileiro, que é o Lucas Paquetá, né? 42 milhões de euros. Então eles sabem da força do Flamengo, que o Flamengo tem muita força, tem dinheiro. E, cara, sim, o Vinícius Júnior, ele tem muito mercado na Europa ainda, inclusive Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, tem interesse na contratação do Vinícius Júnior. Ele só viria pro Flamengo por amor à camisa, né? Como aconteceu com o Paquetá, né? O Paquetá também tinha muito mercado na Europa ainda, certo? Mas ele preferiu vir para o Flamengo porque ele ama o Flamengo. Essa que é a grande verdade. Senão ele poderia continuar lá na Europa. Ele tem só 28 anos. E pode ser o caso do Vinícius Júnior também. Então, por isso que se repercutiu bastante por causa disso também lá na Europa. Sendo que o Flamengo também teria condições de investir uma grana no Vinícius Júnior. Pra você ver como que o futebol brasileiro tá em alta, né? Tá evoluindo demais nos últimos tempos aí. Se eu não me engano, cara, acho que o futebol brasileiro nessa janela de 2026, o futebol brasileiro tá na terceira liga que mais gastou dinheiro em transferência no mundo. Só perdendo pra Premier League e pra Série A italiana. Se eu não me engano, o Brasil já gastou mais de R$ 1 bilhão em contratações esse ano. Só esse ano, 2026, recorde na história aqui da Liga Brasileira, do futebol brasileiro. Se você vê aí, o Cruzeiro trazendo o Gerson por 30 milhões de euros, o Flamengo trazendo o Paquetá por 42 milhões de euros e o Palmeiras trazendo o John Arias por 25 milhões de euros. Então é muita grana, né, cara? É muita grana que o futebol brasileiro tá arrecadando, tá conseguindo trazer grandes jogadores do futebol europeu. Então isso é muito bom pro futebol brasileiro. Tem um lado ruim também, que inflaciona jogadores muito, muito caros, mas isso tá no futebol mundial, né, cara? O futebol hoje é caro se fazer, tá inflacionado de forma mundial. Eu vejo muita gente falando que o Paquetá foi caro. Não foi caro, irmão. É que o futebol brasileiro tá inflacionado. Só que a galera gosta de pegar ar, né, com o Paquetá porque é do Flamengo, né, cara? Ele veio pro Flamengo, então os caras é meio que hipocrisia, né? Porque se a gente for ver, quando é lá na Europa,
os caras vão fazer esse tipo de negociação. Ah, pagou sei lá quanto pelo Grealish, aquele cara lá. Ele valia aquilo lá tudo mesmo? Acho que foi mais de 120 milhões de euros pelo Grealish. Hazard, não me engano, na época do Hazard no Real Madrid, sei que foi uma grana boa também, que ele valia tudo isso também. Quem a gente põe o Griezmann, foi uma grana muito alta também na época, ele valia isso tudo. Então a galera questiona muito o Paquetá, mas por que não questiona também os outros, que é muito caro? Então a galera meio que, por clubismo, tenta desmerecer a contratação do Lucas Paquetá, falando que ele não vale tudo isso. Já estão querendo pegar os lances dele aí, os primeiros lances dele aí com a camisa do Flamengo, que ele errou, principalmente no gol lá, que ele tirou o gol lá do Flamengo lá, que poderia ser gol. A galera tá pegando isso só pra querer desmerecer ainda mais o Paquetá, que eu acho que coisa ridículo, cara, porque tem muito campeonato ainda, ele tem muito futebol pra mostrar ainda, é apenas o começo, é apenas as primeiras partidas dele, tá certo? Então a galera é muito seletiva, né? É porque o Paquetá a galera vai criticar mesmo, vai falar, desmerecer. Então a galera critica por ser uma contratação do Flamengo. Essa que é a grande verdade. Às vezes por inveja, por clubismo. E, cara, quem deveria estar preocupado ou não com isso é o torcedor flamenguista. Pô, 42 milhões. Nem os torcedores flamenguistas estão felizes, estão nem aí se gastou 42 milhões. Os caras estão felizes que tem esse dinheiro para gastar. E os caras que questionam, os times deles talvez não tenham esse dinheiro para gastar, então fica meio que uma inveja, né, cara? Inveja dessa contratação do Flamengo. Na minha opinião, uma baita contratação que foi o Lucas Paquetá. Eu acho que ele tem muito a oferecer ainda ao Flamengo. É apenas o começo ainda, tá? Apenas as primeiras partidas dele no Flamengo ainda. Eu acho que não dá para você tirar uma análise disso ainda. Eu acho que ele vai sobrar aqui no futebol brasileiro, tá certo? E agora também tem o Vinícius Júnior, mas o Vinícius Júnior eu acho que é mais difícil. Eu acho que é muito difícil Vinícius Júnior vir pro Flamengo, só se ele amar muito o Flamengo. Se ele amar muito o Flamengo, aí pode ser. Já pensou? Vinícius Júnior, Paquetá, Jorginho, Arrascaeta, pelo amor de Deus, tomara que isso não aconteça não. Você tá doido, meu irmão. Os caras já tem um timaço, vai ficar um timaço maior ainda. Mas aí, qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que Vinícius Júnior vem pro Flamengo? Meu irmão, se for por amor à camisa, pode ser que sim que ele venha, mas eu acho meio difícil. Qual que é a opinião de vocês? Comenta aí e não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar notificações e se puder também hypar esse vídeo, é bom demais. Tamo junto, rapaziada, até a próxima.